ação na experiência da fé e no raciocínio teológico. O debate vai ser bom, hein? Olha, gente, a gente sempre inicia esse debate com a colocação de cada um dos convidados a respeito do espetáculo, a respeito da peça, do que viram, desse diálogo, desse encontro e do teatro. Por favor, quem quiser começar, fique à vontade. Boa noite, agradeço o convite. Primeira coisa, eu estou impactada, né? Porque não é fácil a gente ficar numa imersão, né? Nós ficamos por mais de 1 hora, quase 2 horas numa imersão, vivendo a vida do Freud, esse fragmento, né? Em 1939, nesse período todo de sofrimento que ele estava. Então, nós, enquanto humanos, né? Quanto seres pensantes e emotivos, nós ficamos absorvidos com essa atmosfera. E o que vem na cabeça quando a gente vê esse Freud? A gente vê o Freud humano, vulnerável. Porque o Freud ele é muito, né, trazido, né, para nós como aquele homem forte do charuto, aquela figura que só fala em sexo, né, como também foi trazido aqui. Mas e o Freud ser humano? O Freud homem? Esse Freud, à beira da morte, encontrando aquilo que está, né, que ele nos escreveu muito bem, Mal-Estar na Civilização. Imagina, gente, uma obra de 1930, em que Freud fala que a origem do sofrimento humano, ela ocorre pelo padecimento do corpo, o nosso enfraquecimento do corpo, a natureza que nós não controlamos, segundo ponto, e o terceiro ponto, os nossos relacionamentos. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas você está falando de hoje, né? Não, nós estamos falando que Freud nos trouxe isso em 1930. E quer impressionar mais? O que nós estávamos fazendo há 6 anos? Hoje é dia 15 de maio de 2026. Há 6 anos nós estávamos impactados com o medo da morte. Nós estávamos como Freud olhando pela janela. Nós tivemos todo o nosso medo trazido à tona. Nós olhávamos o noticiário, nós víamos o quê? Covas sendo abertas. Nós não tínhamos a guerra, mas nós tínhamos a morte se aproximando, um vizinho, alguém querido que morreu. O que isso trouxe em nós? Nos impactou nos nossos relacionamentos, nos fez sentir vulneráveis e fez com que despertassem, cada um, o seu próprio monstro. Se a gente der uma lembradinha, a gente vai ver, cada um agiu de uma forma. Alguns foram para a religião, resolveram, olha, agora é minha hora, né? Eu preciso entender o que eu quero, qual é, né? O que eu vou acreditar. Outros ficaram fóbicos. Vocês lembram que tinham idosos até sendo maltratados na rua? Vai para casa, volta, né? Você não deve ficar aqui. Nós tivemos comportamentos fóbicos, lava o saco de arroz, lava o saco de feijão ou não, a gente vai no supermercado, passa tudo. Esta é a nossa vulnerabilidade. Então a gente não está longe desse sentimento de Freud, do que ele traz aqui, né? Então quando a gente se coloca nesse momento de vulnerabilidade, já começa a nossa provocação. O que te sustenta? O que faz você acreditar que você vai ter um dia melhor? Né? Então, na psicanálise, nós acreditamos sempre o quê? Numa força interna. Aí, alguém pode falar, essa força é Deus? De onde vem essa força? Essa força é a nossa energia psíquica. Essa força é o que nos faz estar aqui, né? Pensando, refletindo. Por quê? Para onde eu quero? Então, essa é a subjetividade humana. E é tão lindo ver, né, que quanta gente hoje, né, hoje no nosso mundo, na nossa correria, em tudo que nós vivemos, nós estamos aqui olhando para dentro, né? Nós estamos nesse momento de uma reflexão. Então, assim, é um debate, é uma conversa, mas é também um momento da gente colocar quem somos nós quando nós encontramos esse desamparo. E só mais uma coisinha de uma provocação. Quando nós estamos vulneráveis, nós encontramos 3 coisas: a angústia, o desamparo e o desespero. E aí a gente pode falar bastante sobre isso. O que nos angustia? Que angústia é essa? Ah, mas
Poxa, o Brasil, um país que não tem ansiedade, né? A gente está super bem, né? Agora acabou de vir uma NR1, em relação à saúde mental. A gente está muito bem, o Brasil, todo mundo, ninguém tem ansiedade, ninguém tem depressão. Nós somos primeiro lugar nisso. Olha só que interessante, né? Então nós estamos adoecidos, nós estamos sofrendo essa angústia. Que angústia é essa? É o medo da morte, é o medo daquilo que a gente não tem controle. Quem disse? Freud, em 1930. Então, a nossa reflexão é para que nesse momento, essa vulnerabilidade do Freud, ele nos faz pensar, não temos resposta. Não. E a psicanálise ela vai incomodar porque nós não temos resposta. Como eu deixo de sofrer? Eu quero fazer, né, uma sessão e eu quero entender o caminho da felicidade. Como que a gente faz a felicidade? O que Freud fala de felicidade? Tem algo interessante. Freud fala que a ansiedade, que a depressão, o medo, o luto, nos faz ficar incomodados e nós vamos em busca de um sentimento oceânico. Olha que lindo, gente. Sentimento oceânico. Mas ele não está falando de espiritualidade. Ele está falando que esse sentimento oceânico, ele vem de uma busca que nós temos, de uma completude, que foi o momento que nós nos sentimos mais aceitos na vida. Com quem? Com quem fez essa figura materna, com quem nos acolheu. Então, Freud fala de uma felicidade. E essa busca por esse sentimento oceânico, que traz algo muito interessante. A gente não quer lidar com o vazio. E o que mais vende no mundo? Algo para preencher o vazio. Né? Então, é em cima disso que eu acho que a gente pode também conversar. Perfeito, né? É muito interessante, né? A peça mostra muita fragilidade desses dois, né? Enquanto eles se acolhem nessa fragilidade. Padre, por favor. Bem, eu dividiria a minha contribuição primeira em duas partes. Uma primeira coisa que me chama bastante atenção, do ponto de vista da história da peça, né? A história, não a história, mas a história, como a gente chegou aqui. Essa peça tem 17 anos, pelo que eu vi, desde que ela começou nos Estados Unidos. E ela foi inspirada num texto que era um texto de um professor psiquiatra que pesquisou durante 35 anos e lecionava em Harvard esse curso sobre o diálogo entre o pensamento de Freud e o pensamento do Lewis. Então, se vocês olharem bem, o conteúdo, a discussão que a gente traz aqui hoje com essa peça, ela tem uns 50 anos já. São os 35 anos do curso, do professor Armand Nicolai, em Harvard. Depois, a escrita do texto, do livro dele chamado The Question of God, a questão de Deus, que ele escreveu em 2002, 2005 já sai no Brasil, foi até rápido, né? Mas sai com um título um pouquinho diferente, é Deus em Questão. E no título aparece a ideia, debate entre Freud e Lewis. Mas quando a gente lê o livro mesmo, não existe um debate frontal. E daí foi genial a ideia do Saint-Germain de criar, e como seria se eles estivessem frente a frente, né? E é o que a gente está fazendo aqui hoje. E o interessante, então, do ponto de vista histórico, são duas coisas. É uma peça que ela é fruto de 50 anos de reflexão e que ela continua chamando a atenção para essa discussão, dentre vários temas, que foram tratados temas como o sexo, o suicídio, mas você vê como a questão de Deus muda as perspectivas. Se você crê, se você não crê. Interessante, Deus está sempre em alta, né? De alguma maneira. Acho que essa é a primeira observação histórica que eu faria. Deus está sempre em alta, para bem e para mal. Para bem e para mal, né? Se o iluminismo prometeu a desmistificação, ele não conseguiu, a gente sabe disso, plenamente. Isso tem efeitos diversos. A gente tem pessoas muito boas, constituídas a partir de uma experiência de fé, e a gente tem pessoas tenebrosas, constituídas a partir da experiência de fé. Inclusive tem um filme famoso chamado Homens e Deuses, que contam de um grupo de monges que são assassinados, baseados em fatos reais. Quando o filme começa, aparece uma frase do Blaise Pascal, que diz assim: nunca o homem faz o mal com tanto prazer do que quando faz em nome de Deus. Então, Deus está sempre em alta, e aí a minha segunda observação, que a peça me deu essa sensação, essa percepção, quais são, sobretudo, 3 aspectos em que Deus sempre volta à baila para ser discutido. Política.
porque Deus pode ser facilmente usado. Deus é usado, primeira coisa. Segundo, vida, prazer de viver, ter prazer ou não ter, dar prazer ou não dar, cortar prazer dos outros, ter prazer em tirar o prazer dos outros. Deus e prazer são casa geminada. São casa geminada. Aliás, quando perguntaram uma vez para o Contar do Caligares, né, por que a psicanálise fala tanto de sexo? Olha, porque a igreja só fala de sexo, né? Então a culpa é de vocês. Se vocês mudassem o assunto, a gente mudaria também. Deus e prazer são casas geminadas. Então um segundo elemento seria o prazer. E um terceiro elemento é a moralidade, né? O que faz as pessoas optarem por fazer o bem, serem gentis, educadas, solidárias com os outros. Isso é bastante provocativo. Como é que pode ter gente? O impressionante não é ter gente ruim. O impressionante é ter gente boa ainda. E daí essa discussão também entra no pacote de Deus. Foram essas impressões primeiras que eu tive, assim, né, da peça. Pouca coisa esse comecinho, né? Dessas duas opiniões. É interessante quando o senhor fala que o Freud fala na peça, né? Isso. Que quando você tem o melhor guerreiro é aquele que diz que Deus vai guiar na guerra, né? E ele fala de Hitler acreditando em Deus, e a gente sabe que na história a igreja apoiou Hitler também, né? Então, isso realmente, tanto o bem quanto o mal, vir através da fé, é muito interessante. Inclusive, o Hitler, quando criança, quase se afogou. Quem o salvou foi um padre. A gente pergunta, será que esse padre devia ter feito isso, né? Agora eu deixo aqui o meu amigo Odilon tocar o debate, porque agora é a minha vez de me trocar, e eu não cobrei dízimo, tá, Odilon? Que nem você falou. Tá tudo certo aqui. Tá, gente, até já volto. Você conseguiu ouvir lá embaixo o que eles falaram? Sim, estava ouvindo tudo. Aliás, todos os nossos bate-papos estão online, ao vivo no nosso canal do Instagram, mas também vai para o YouTube, sobe depois para o YouTube, porque a gente resolveu fazer isso, porque as reflexões trazidas, como essas que vocês ouviram hoje, são tão inspiradoras que a gente fica muito, muito emocionado cada vez, porque cada pessoa que vem, cada convidado que vem, traz uma visão, traz essa, por exemplo, que o padre Marcelo falou agora. O incrível não é que tem gente ruim, mas que tem gente boa, ainda tem gente boa, né? Essa peça, ela traz muita reflexão mesmo. Tem um caso que eu costumo contar sempre, que é, muita gente fala assim, mas o Freud, um ateu, eu ficar ouvindo aquelas ideias, o Freud, nós falamos até, né, professora lá na Unip, ele é amado e odiado. Ele tem aqueles detratores também, aqueles que... porque a questão, talvez por preconceitos ainda, eu entendo isso. Eu estava lá em São Paulo comendo um lanche na hora do almoço, e aí chegou um cara perto de mim e diz assim, ei, doutor Freud, ele já me chama de Freud na rua, né? Doutor Freud, eu assisti a última sessão de Freud, que bom. Ele falou assim, mas o senhor me causou um problema. Ele falou, pai. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu estou me formando para ser pastor. Eu falei, meu Deus, ele vai querer discutir teologia agora. Eu falei, pois não. E ele falou assim, o problema que o senhor me causou, que a peça me causou, é que na minha teologia eu saí da peça gostando mais do Freud do que do Lewis. E ele deu uma gargalhada, como nós aqui. Obviamente, ele, bem-humorado, eu estava dizendo, não é que ele deixou de crer e que ele... Não. É que ele disse depois, é que a peça me trouxe tantas reflexões, as ideias, os argumentos usados me fizeram pensar. E não é a dúvida, ele diz assim, a dúvida ela é necessária para que a gente reforce, inclusive, as nossas ideias, a nossa fé. Né? E eu queria saber o que vocês acham disso, o que você acha dessa colocação em relação à própria dúvida. Depois quero ouvir o padre também. Nós chamamos essas dúvidas de conflitos, né? Então, as dúvidas que nós temos, conflito é uma troca entre duas forças contrárias que existem dentro de nós.
Então, nós temos, por exemplo, o desejo de viver, nós temos o desejo de morrer, nós temos o desejo de ter uma vida diferente, mas há uma força contrária que o tempo todo nos impulsiona. Então, essa guerra entre o bem e o mal, tudo isso que acontece, ela começa dentro de nós. Então, o bem e o mal não está fora, né? Então, para Freud, o que acontece? Esse conflito, ele vai causar um mal-estar que vai proporcionar uma agressividade, que não é o sinônimo da agressão. Então, essa minha agressividade eu vou colocar no mundo. Então, quando Hitler, né, e o padre Marcelo trouxe isso, ele se afoga, o padre que salva o Hitler, ele teve agressividade. Mas não, ele não afogou o Hitler. Não, mas ele usou dessa força propulsora para retirar o Hitler dessa situação de afogamento. Então, esses conflitos, eles são muito rápidos. Aí você fala, mas são decisões? Não, isso é uma força inerente ao ser humano, do bem e do mal, do que a gente vai fazer. E que isso vai moldando e vai construindo a nossa personalidade. Então, ninguém nem nasce bom, nem nasce mal. Essa forma como a gente vai conduzindo, as experiências, essa energia psíquica que vai nos transformar. E o Lewis fala na peça, padre, que ele fala exatamente sobre isso, né? Ele diz assim, quem criou as bombas, a guerra e tal, não foi Deus, foram os homens, não é? Olha, a questão da dúvida, eu colocaria ela em duas perspectivas. A dúvida como parceira, como parte do nascimento da fé. A fé nasce gêmea da dúvida, sempre. E a dúvida como terapêutica da fé. Então, como nascimento, você pode pegar, por exemplo, o texto, um clássico também da teologia, que é a Introdução ao Cristianismo do Ratzinger, depois o Papa Bento XVI. Ele usa uma imagem assim, que todo aquele que crê passa a vida inteira a sua experiência de fé com o amargo da descrença. Ele sempre fica pensando, mas será que é isso mesmo? E ele vai dizer, no entanto, aquele que não crê tem o amargo da possibilidade da crença. Então a imagem que ele usa é de uma pessoa agarrada numa tábua sobre um grande oceano e cada uma tem a sua tábua, o oceano é o mesmo. Uns se agarram na fé, outros em outras coisas que não a fé. Mas ambos sentem o drama. Será que é isso mesmo? Então a fé nasce com dúvida. Junto com a dúvida. Junto com a dúvida. Inclusive, biblicamente, se a gente for entrar na teoria bíblica, particularmente dos 4 evangelhos, a dúvida não é o antônimo da fé. Isso já é uma reflexão mais nossa, ocidental. Na mentalidade semita, o contrário da fé é o medo. A dúvida nunca foi um problema. Por exemplo, São Tomé é um cara mal entendido, né? São Tomé é incrédulo. Mas ele é chamado por Jesus de o dídimo, que a tradução seria literalmente o gêmeo, que significa era o mais parecido com Jesus e era o mais inquieto. Eu só acredito se eu ver. E eu acho Tomé muito mais impressionante que os demais. Porque ele nos representa melhor, talvez, né? Nesse drama Nós da somos dúvida. mais parecidos com ele. E a segunda coisa é a dúvida como terapêutica da fé, porque uma fé fechada, uma fé cega, ela é muito perigosa. A fé cega leva ao abismo, não é? Ao abismo, acho que a gente começa a se achar tão dono da verdade que a gente começa a fazer qualquer coisa em nome da verdade. Então, não ter fé às vezes, talvez é uma das formas de nos manter humanos. Aliás, tem tanto ateu tão melhor na sua humanidade que tantos religiosos, né? Que se dizem religiosos, carregam os livros sagrados, mas não agem como tal. Não é? Tem tanto ateu melhor que tanto religioso, não é? Exatamente. Então, existe uma dúvida que vai estar sempre ali. Em menor e maior proporção, mais bem aceita ou não, mais consciente ou não. Mas eu acho que o trabalho da teologia, como ciência, como área do saber, é pôr a dúvida. Para que a gente não corra o risco de agir mal em nome de Deus, sobretudo. Olha, que interessante. Muito bacana. O que você acha? Quando ele falou, né, da dúvida terapêutica, toda sessão, né, porque muitas pessoas ficam, o que é uma sessão de psicoterapia? Né? Vocês viram uma sessão aqui. Né? Ela foi uma sessão. Ela é colocado o quê? Questionamentos. É colocado uma dúvida. O que eu gosto? Por que eu escolhi? O que eu gostaria? Eu acredito em algo, ou eu vou por uma religião, tenho uma determinada fé porque eu tenho medo, eu estou seguindo um legado da minha família. Então, toda sessão terapêutica, ela começa com essa dúvida, trazendo o quê? Quem sou eu?
E aí a gente entra no caminho da identidade, né? Então, assim, a nossa identidade ela é construída como? Nos nossos relacionamentos. Então, quando Freud mesmo na peça fala, então você está falando de um relacionamento, né? Você tem um relacionamento, fala para o Lewis, nós temos um relacionamento e todo relacionamento ele é a base de uma fé, né? Fé no sentido de uma convicção? Não, nós temos um relacionamento baseado numa dúvida. E a ciência, ela é feita pela dúvida. Então, eu preciso provar algo. E é aí que a psicanálise incomoda. Por quê? A psicanálise não tem a pretensão de provar nada. Ela não quer ali eu vou ter uma eficácia em cima daquilo que eu estou fazendo. Não. Durante o percurso de uma sessão, como vocês viram aqui, foi caindo várias verdades, foram entrando várias dúvidas que eles usaram o quê? Humor, né? Então, as dúvidas, o questionamento. Gente, o texto que Freud escreveu sobre o humor vai fazer 100 anos. Ele é de 1927. Freud falava de xixi, né? O que está sendo falado? Freud fala que a piada, a ironia tem a função de reduzir a tensão psíquica, que muitas vezes ela vem em relação à nossa dúvida. Então, quando a gente fala, trazendo para o contexto da peça, quem tem razão? Existe não razão tem vencedores, nisso? Não tem vencedores Porque cada nesse ser debate, é único, né? Cada ser é único. Eu vou propor agora o seguinte, a gente tem um microfone que vai passar pela plateia, quem quiser fazer uma pergunta, vamos aquecer aí com o nosso tema. O microfone já está embaixo? Tá? Não? Desapareceu o nosso... Cadê o Vinícius? Hein? Não, o microfone lá, vai lá para fora. O microfone para as perguntas, onde está? Não, é para você. É para você. Vai lá, desce lá. Desculpe, gente, a gente teve... Hoje tem pessoas fora, nossa aqui na plateia, que está filmando. Ele vai descer já. Ele não entendeu o que era agora. Mas tem alguém que gostaria de fazer a pergunta? Quer levantar a mão, já que ele já está chegando aí? Não? Eu duvido que não tenha ninguém que não queira perguntar alguma coisa para o padre. Então nós vamos continuar falando. Quando não pergunta, a gente vai continuar falando. Tá bom? Então, vamos continuar. Qual é a outra... a hora que vocês quiserem, levante a mão aí, que a gente leva o microfone até aí. Assim que ele... ele lá, aquele lá, que dormiu no ponto e ficou lá dentro. Mentira, sabe o que é? O Vinícius, nosso coordenador de palco aqui junto com o Cauã. Cadê o Cauã? Ali no meio. Você sabe que aqui esse teatro tem uma característica interessante. Para mim é o melhor teatro da cidade. Palco maravilhoso, uma plateia bacana, mas para chegar aqui em cima é difícil para vocês? Vocês já imaginaram isso aqui? Não tem elevador de carga para chegar aqui, gente. Esses caras aqui ficaram até as 2 da manhã trabalhando aqui ontem para conseguir trazer isso aqui com guinchos aqui para cima. Então, é por isso que eles estão... Está desculpado hoje, viu, Vinícius e Cauã? Beleza. Ninguém mesmo? Podemos continuar? Muitas vezes a gente não enxerga daqui. Tem lá no fundo, olha lá. Vinícius. Ela vai levar aí, está levando um microfone para você ajudar a gente aí a ouvir bem. Pergunta para Rafaela De Martino. Nas discussões sobre sexualidade na teoria freudiana, parece-me que há uma confusão entre a sexualidade tratada no âmbito da psicanálise e a sexualidade trazida para o dia a dia. O que a senhora acha disso? É que boa pergunta. Quando a gente fala de sexualidade, Freud fala tanto em sexualidade, Freud não era um pervertido, tá? Essa sexualidade é a nossa energia psíquica. Então, quando ele, em 1905, numa conferência, vocês imaginam, 1905, falando sobre a sexualidade de criancinhas. Como assim uma criança tem essa questão da sexualidade? Como pode? Meu filho não vai ter. Não, sexualidade não é sexo. Sexualidade, ela é a energia que vai fazer com que nós
tenhamos vontade de viver. Ah, mas isso é libido? Não, a gente está falando de sexualidade. Tudo vai passar, porque vamos lembrar uma coisa, né? Freud não era psiquiatra, vocês sabem disso. Freud era um médico neurologista. Então, primeiro ele foi estudar aquilo que nós continuamos estudando, os fenômenos corpóreos, né? Então, que fenômeno é esse? Ah, eu tenho uma dor que anda pelo meu corpo. Eu tenho, hoje a gente pode falar muito da fibromialgia, né? Que não tem uma explicação, é uma dor difusa. Essa fibromialgia, essa dor, as enxaquecas, as dores de estômago, nós podemos ficar aqui falando de doença um tempão. Isso tudo tem origem física? Não, ela tem uma origem nessa combinação. E Freud descobre, inicialmente, né, lá em 1905, que o sexo, essa parte da sexualidade, ela precisa passar por uma descarga motora. E isso é interessante porque nós somos os únicos animais que nós não concretizamos as ações. Então, nós ficamos o tempo todo sobressaltados. Por exemplo, você está andando, você está acontecendo alguma coisa, alguém vem e te dá um empurrão. Você vai levar um susto, mas vai acabar ali, vai suprimir o ato. Você não vai dar um soco, você não caiu, você levou um susto. Para onde vai o seu susto? Ele vai virar um sintoma. Então, Freud, além de ter falado da sexualidade, ele começa depois, 6 anos depois, falar de inibição, sintoma e angústia. Então, esta energia sexual que nos move, ela pode virar um sintoma. Ela pode virar uma agressividade no sentido da energia de fazer com que você atue. Ela não é a sexualidade genital, na peça mesmo isso é trazido. Ela não é do ato sexual. Freud usa muito a palavra gozo. Então, nós, psicanalistas, nós falamos muito do gozo. Que gozo é esse? É a satisfação. Não é o contentamento que Nil estava falando. É uma satisfação. Então, quando a gente pega algo para ler, quando a gente estuda, quando a gente fala de algo que a gente conhece, nós temos um gozo. E isso não é o sexo. Eu não sei se ficou claro. Bem claro. É uma volta bem grande para dizer que nem tudo é sexo, assim como ele dizia que às vezes um charuto é um charuto, né? Então, nem tudo, quando se fala em sexualidade, quer dizer do ato sexual em si, e sim dessa energia que vai percorrer o nosso corpo. E o que o padre acha em relação a esse tema da sexualidade, inclusive vista pela religião, né? Olha, na peça, várias vezes o Freud vai falar, meu problema é a Igreja Católica Romana, né? E porque existe um peso muito grande da história da moral cristã. Existe uma história da teologia, então são 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos de cristianismos, de diversas perspectivas. Correntes diferentes, não existe um cristianismo. Desde os mais moralistas até os mais abertos. E do ponto de vista da sexualidade também. Por exemplo, nos primeiros séculos do cristianismo, houve um grupo que inclusive é pesquisado por um filósofo ateu francês, o Michel Onfray, que se chamavam de cristãos hedônicos. O ponto de partida deles é o seguinte: se Jesus já venceu o mal, se ele já ressuscitou e o reino começou, o que nos cabe? A alegria, a festa. Era uma perspectiva. O que acontece nos primeiros séculos do cristianismo, particularmente quando o cristianismo vai emparelhando o sistema conceitual grego? A gente é mais influenciado pelos estoicos do que pelo evangelho. O estoicismo, dentro do cristianismo, é uma das explicações, para os estudiosos da moral, para a nossa rigidez moral. Se o cristianismo fosse mais evangélico do que estoico, talvez a gente conseguiria melhorar um pouco esse excesso de disciplina sexual que se tem historicamente falando. Preconceito, né? Preconceitos, pesos, porque as pessoas levam esses temas para análise, para terapia. Muito sofrimento de terapia é sofrimento de fundo religioso, pelo menos em algum momento da história da pessoa. E então, para que a gente fosse um cristianismo mais saudável, era preciso fazer esse tipo de revisão teórica também, né? Muito bem. Mas tem gente pensando isso, viu? Isso, que bacana. É bem interessante. Olha aí. Tem mais... tem alguém que levantou a mão? A gente não enxerga muito. Por favor, traz aqui. Vinícius. Isso. Que horas? Agora são Boa noite. 10h20.
Vou fazer só o comentário, aí Pois não. pergunta para psicanalista, tá? Comentário assim, muito foi dito dos deuses, né, da peça, mas se fosse para resumir, né, no cristianismo, tipo, Deus não é uma pessoa, é o amor, né? E para psicanálise, o que é o amor? Talvez esse sentimento oceânico, né? Então, o amor, vou responder, né, pensando na perspectiva de Freud. Esse sentimento de completude, esse sentimento de bem-estar, mas não é um bem-estar assim do romance que nós temos hoje, né? Essa satisfação neoliberal que nós temos que ser felizes o tempo todo, né? Então, contentamento está quando a gente consegue reduzir e solucionar um conflito. Então, vamos imaginar o seguinte: Freud não se preocupou em rotular, tá? Então, ele não se preocupou. Imagina um homem fazendo uma teoria, vivendo, né, o mundo que ele estava vivendo. Ele atendia e já escrevia. Ele atendia e já ia ali fazendo a teoria. Quando Freud começa a falar nessa questão da felicidade, estranhamente, um dos textos que me vem à mente agora é quando ele está falando de luto e melancolia. Olha só, ele está falando de melancolia, está falando de um estado de tristeza, de uma perda. Por quê? Nós investimos o nosso objeto interno, o nosso sentimento no outro. Então, a felicidade, ela está nessa realização quando dá certo esse prazer, que é esse gozo que eu havia falado agora há pouco, daquilo que eu investi no outro. Que outro é esse? O outro é o que eu projeto, né? Então, a felicidade, ela vai ocorrer quando eu consigo projetar neste outro. Aí vem mais um pontinho, mais um parêntese. Nós falamos ideal de ego e ego ideal. Então, o ideal de ego é aquilo que eu gostaria que tudo fosse perfeito. Sabe, eu gostaria que no mundo tivesse pessoas que estivessem se abraçando, uma felicidade, todo mundo feliz, agradecendo, sem guerra, sem doença, sem nada ocorrendo. Só que isso é o ideal, né? E nós acreditamos que nós vamos viver esse ideal. Isso, muitas vezes, é vendido nisso da felicidade. Porque o que se vende, falei agora há pouco, o mercado maior que tem é o mercado do vazio. Né? Então, eu preciso de algo para preencher o vazio. Mas a gente estava falando de felicidade, porque eu acho que a felicidade vai trazer essa completude. Então, a felicidade, ela não tem uma definição específica. Ela tem aí um momento em que você reduz essa angústia. Um momento em que você acredita que está vivendo esse ideal de ego. É complicado isso quando a gente, né, coloca que são muitas teorias do Freud, mas ele não se preocupou em fazer ali olha, felicidade é isso, você chegará nesse destino. Não. Ele fala desses conflitos, ele fala dessas situações e ele fala do que vai acontecendo quando a gente consegue, aos poucos, ir resolvendo alguns conflitos. Mas por isso que não se tem resolução total, tá? Tudo bem. Quer fazer alguma colocação? Agora a gente tem que encaminhar para o nosso final, porque afinal de contas senão o debate fica maior que a peça, né? A gente realmente ficaria aqui muito tempo, porque particularmente hoje está um bate-papo tão gostoso, está tão bom ouvir vocês, mas a gente tem um horário a respeitar, inclusive aqui no próprio teatro, os funcionários do teatro e do shopping, então nós temos que encaminhar para o nosso final. Eu queria passar para agora fazer uma passagem para as nossas considerações finais. Marcelo, pega esse microfone para ser ouvido também, lá na nossa gravação. Bom, agradecer a presença de vocês que ficaram até agora aqui, com esse bate-papo que realmente está incrível, um dos melhores que a gente teve, muito bom. E dizer que nós estaremos aqui amanhã ainda, numa sessão às 20 horas e domingo às 17 horas. Então, convidem as pessoas, avisem que nós estaremos aqui. Vai ser um prazer recebê-los. E obrigado pela presença, obrigado a vocês dois. Tudo bem. Como é importante falar, né, sobre a psicanálise, o que vocês estão trazendo, né? Imagina, todos esses anos vocês contribuindo com a psicanálise, contribuindo para a arte, né? Isso, e quando a gente fala
em psicologia, né? Então eu gosto de dizer sempre, né? Minha profissão, eu sou psicóloga. Minha especialização é psicanálise. Então, na psicologia, quando a gente fala em arte, a gente está falando de uma expressão do inconsciente, uma expressão de sentimentos. Então, é importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo, levando arte junto com a psicanálise. Então, meu agradecimento por isso e possibilitar tanto debate, tanta gente aqui interessada em estudar a mente e encontrar respostas. Sinto não poder responder tudo que eu gostaria em relação a ter um compêndio, né, de falar isso, mas é assim que a vida caminha, né, em relação a todas as dúvidas. Nós não temos respostas, nós temos dúvidas e que vocês tenham sido provocados nesse encontro também. Muito obrigada. Eu diria duas coisas. Uma vez um dos alunos nossos da filosofia disse assim: eu vim fazer filosofia porque eu não tenho com quem conversar sobre essas coisas. Então, uma oportunidade como essa é mais ou menos, a gente se sentir, a gente tem lugar para conversar. Então, eu agradeço muito a confiança de vocês dois, me convidarem, agradeço a professora pela parceria de estar aqui. E como proposta assim, de aprofundamento, só convido vocês que conheçam as reflexões da teologia. Geralmente, o cristianismo que nos chega é um cristianismo cultural, eu chamaria cristianismo pop. Ele é o que está acontecendo aí. Mas muitas pessoas não conhecem as reflexões dos teólogos. E essas considerações que eu fiz aqui, que inclusive eu acho que eu sou padre e cristão também por conta da teologia, eu não conseguiria ter uma fé sem dúvida, é porque a teologia me ajuda a pensar a Deus. Santo Agostinho dizia assim: olha, eu escrevi tudo o que eu escrevi sobre Deus, Deus continua mistério, mas como Deus me fez pensante, continuo pensando. Santo Tomás de Aquino falou assim, eu vi, Santo Tomás de Aquino foi o contrário, ele teve a experiência mística dele, ele falou, tudo agora para mim é palha, e parou. Eu prefiro Agostinho, sigo pensando. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E é verdade, a arte faz, junto com a teologia, a gente pensa, aliás, eu acho que a arte, a cultura, a arte, a psicanálise e a teologia têm muito em comum. Quando a gente pensa no próprio Freud, com todas as inquietações, como você colocou, e a necessidade dele de levar ele para algum caminho, de entender, busca a felicidade, o que é que seja, esse pensamento oceânico, é muito próximo dessas angústias existenciais, filosóficas. Por que essa peça eu acho que faz tanto sucesso? Porque ela provoca, acredito, é uma das conclusões que a gente chegou, essas reflexões nas pessoas. Porque se a gente parar para pensar, seria assim, uma peça papo-cabeça, vai ficar falando sobre Deus, vida, isso, tem, não tem, pelo amor de Deus, eu quero uma comédia. E, no entanto, essa peça, ela vai tão bem, tão melhor que tantas comédias, quando a gente encontra, não que as comédias não sejam boas, mas por que esta vai tão, entusiasma tanto as pessoas? Porque essas são sentimentos do ser humano, são os nossos sentimentos. Qual é o ser humano que não pensa sobre isso que nós conversamos aqui hoje? E eu acho que talvez a arte tenha o teatro em particular, não é, Marcelo? Essa capacidade de criar esse momento de catarse que é comum, né? Estudado pela Freud, fala muito em catarse, né? Ele vai buscar lá nas tragédias gregas, de estar numa sala de teatro num momento em todo mundo viajando nesse universo, se transportando para uma outra e saindo daqui com algumas boas reflexões. Que bom, né? Que a gente tem tanta proximidade, e eu acho que, mais uma vez, este nosso bate-papo de hoje, ele trouxe essa crença que nós temos no diálogo. Vocês veem que ideias aqui de um religioso, de um teólogo, de uma psicanalista, a ciência, a religião, como elas se complementam na visão existencial, como elas se complementam na visão que a gente pode ter da realidade, da vida. Elas não são antagônicas. E como é necessário esse bom diálogo hoje,
que a peça e esse momento aqui traz. A gente precisa ouvir mais os outros, aprender a conviver mais com os outros, e não é aceitar apenas, não é só ouvir os que pensam diferente, mas é conviver com aqueles que pensam diferente sem julgamento. Né? Muito obrigado, então, gente, pela presença de vocês, muito obrigado pelas grandes inspirações que vocês trouxeram, vão estar gravadas na nossa memória da peça no Instagram e no YouTube. E quando voltarmos a São José, porque nós vamos voltar, vamos fazer questão de tê-los novamente aqui com a gente. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Que alegria, que alegria. Coisa Foi boa. uma noite especial. Pela confiança. Uma E conte noite- comigo. Uma noite tão especial. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, viu? Eu não seria pago, Vamos fazer. então você não